Quando o time pensar em acesso, tem que chamar Glauber Ramos? Isso é bom, né? Isso é sempre bom. Ô, mister, você chegou lá no Campeonato Goiano faltando 4 rodadas. O time tava com 1 ponto, brigando para não ser rebaixado pro campeonato da divisão de acesso. E aí, como foi chegar nesse desafio que já era difícil manter o time na primeira divisão do Campeonato Goiano? O desafio maior foi passar confiança para os atletas, né? Que era uma equipe até qualificada, apesar que agora na Série D é uma equipe bem reformulada, mas era uma equipe que tinha qualidade, porém os resultados não estavam aparecendo. Nós chegamos num cenário bem caótico, assim, pela pontuação. Que todo mundo esperava que com Facina, né, que era transitando do ano anterior bom, né, eles poderiam conseguir um Campeonato Goiano bem feito, mas só que não. É o Goiatuba foi muito ruim no início. O Campeonato Goiano é um torneio, né? Muito então rápido. É muito rápido, então você não pode perder pontos, porque acaba se complicando. No cenário que eu cheguei, faltavam 4 jogos. Desses 4 jogos, 2 jogos eram com a equipe de Série C de brasileiro e Série B de brasileiro, que era o Atlético e o Anápolis. Ou seja, de 4 você tinha 2 grandes desafios, né? E por incrível que pareça, nós perdemos 2 jogos, que era com a Aparecidense e com o Centro-Oeste, e vencemos o Anápolis e vencemos o Atlético dentro do nosso domínio. Foi de virada, né, o Atlético? Ou não foi 1-0? Atlético nós ganhamos 2-1 de virada. Foi de virada, foi no finalzinho do jogo. Sofremos o gol no primeiro tempo e viramos o jogo. Gol de cabeça ali de zagueiro, uma bola parada. Isso, então realmente assim, conseguimos essa mudança. E esse desafio, né? Porque você vinha de um acesso, né? Você vinha de um acesso da divisão com o Crixás da terceira para a segunda. Isso. E aí aceita um desafio alguns meses depois de manter um time do Goiatuba. É aquele desejo de estar sempre trabalhando, e aqui no cenário goiano, onde eu gosto muito desse campeonato aqui estadual, a gente tem uma história, conseguimos construir uma história aqui. Então, assim, facilita bastante quando você tem convite de equipes goianas, né? Então, era uma equipe forte que tinha um desafio muito grande, que era sair daquela situação e, consequentemente, teria a Série D, onde acho que é um momento muito bom que nós estamos vivendo agora. Certo, falou Série D. Aí a continuidade do Glauber no comando técnico continua na permanência para a Série D. Fruto do bom trabalho em 4 jogos. Sim. O Neto, presidente, chama você com a diretoria e fala, ó, queremos a permanência. Sim, a gente já tinha meio que um pré-acordo sobre isso, né? Se mantivesse o time... Até porque não faria muito sentido se não conseguisse o objetivo, né? Uhum. Aí conseguimos, aí a conversa foi boa. O Neto é um presidente que dá muito apoio para a equipe, assim, para a comissão técnica, tem uma abertura muito boa. E falando nisso, já pegando esse gancho, o Neto, presidente, ele é aquele presidente interventivo, participativo, que está do lado mesmo, apoiando em meio às dificuldades externas? É um presidente que me dá total liberdade para trabalhar. Isso é importante. Tanto para mim como para a comissão. Não interfere em nada, muito pelo contrário, ele procura nos apoiar em tudo. Não precisa falar, mas está tendo muita dificuldade lá e ele está todos os dias nos apoiando. Está sempre dando a cara lá para falar com os atletas. Sempre presente, né? Está segurando a situação. Por isso que nós conseguimos o que nós conseguimos até agora. Porque nós temos apoio da diretoria. Isso é muito importante, esse apoio que você está falando. Aí começa a Série D, realizam 10 jogos, não é derrotado dentro de casa, consegue a classificação tomando apenas 2 gols. Dos 5 jogos em casa, 4 vitórias, 1 empate. Consegue a classificação em um grupo complicado, né? Se a gente for analisar o grupo, a leitura de capital com investimento, Brasiliense tem tradição. Misto. Um misto, querendo ou não, que também garante a vaga à próxima fase. E o Goiatuba seria essa quarta força dentro desse grupo, antes de iniciar o campeonato? Eu acho que antes de iniciar o campeonato, como ano passado chegou próximo Entre do os acesso, 8 também, né? Então o pessoal já respeitava um pouco mais. Mas nós estávamos ali entre os 4. Sabíamos que nós teríamos chance de classificação e brigamos até, acho que a penúltima rodada para ser líder. E, em consequência, também nós classificamos com 3 rodadas de antecedência. Foi mesmo. Isso foi muito importante até para a gente rodar o elenco, conhecer todos os atletas que estavam chegando. E foi muito bom, assim, a maneira que nós conseguimos passar a primeira fase. Passou bem. Nos deu força. Não perdeu em casa. Nos deu força, por isso é melhor que os números que eu fico pensando jogo a jogo. Eu não lembro muito dos jogos passados. Mas, assim, nós classificamos bem. Pegamos uma equipe muito difícil logo em seguida, que era o Brasiliense. Exato. Aí vem o quadrangular final, desses 6 jogos, né? Que você realizou, veio o Brasiliense. Desafio de decidir em casa, porque vocês jogam em Brasília o primeiro jogo. Sim. E depois vem para dentro do Divino Garcia Rosa. Certo. E quando você viu o Brasiliense, você pensou o quê? Tradição, camisa? Nós pensamos muito que o primeiro objetivo era classificar bem para poder definir em casa. Nós sabíamos que jogar em casa, a segunda parte seria muito importante. Foi o que nós fizemos. E o Brasiliense era mais a questão de atletas muito experientes, atletas assim... Já rodado, né?
com experiência assim, de Série A, Série B, E jogadores, ele é o típico do Luiz Estevão mesmo, ele gosta de contratar esses caras mais jogadores veteranos. experientes. Então nós sabíamos que o fator casa seria primordial. Tanto é que nós conseguimos trazer um empate de lá, jogo com chance duro, de né? vencer. Tivemos um pênalti no final do jogo para ganhar a partida. Foi lá no primeiro jogo lá. Nós desperdiçamos, mas em casa nós jogamos, dominamos bem a partida, vencemos de 1-0 e acreditamos mais. Aí nós já Aí isso pensamos começou a acreditar mais. E você sentiu, depois dessa vitória do Brasiliense, o grupo no vestiário falou, uai, a gente pode, eliminamos o Brasiliense jogando bem os dois jogos. Porque os problemas maiores começaram nesta semana, no Brasiliense. Aí o grupo se fechou, conseguiu uma classificação, aí daí nós sabíamos que nós poderíamos chegar mais longe. Aí veio o Manauara. E quando veio a leitura do Manauara, poxa, o time não perdeu nesse campeonato ainda. Um time que só tinha uma derrota, se eu não me engano, o Manauara. Um time que dificilmente foi batido na competição. E é derrotado em casa no primeiro jogo. A primeira derrota em casa. Uma equipe invicta em casa, né? Com um investimento altíssimo também. O Manauara, né? Uma equipe forte, a gente sabia dos atletas de qualidade que eles tinham lá. E fizemos um jogo em casa onde nós perdemos. Né? Nós jogamos muito bem em casa, porém nós perdemos. Foi um dos melhores jogos do Goiatuba ou não? Eu creio que foi um jogo que nós dominamos a partida praticamente 90% e no último minuto nós sofremos o gol. Mas foi um gol de desatenção ou você achou que... A gente estava com a bola na nossa posse no lateral, defensivo, e na saída batemos o lateral, perdemos a bola e sofremos o gol. Nossa. Então foi uma falha coletiva, mas nós sabíamos que nós tínhamos condições de vencer lá. Mas você acredita que essa dificuldade que começou pós-brasiliense, ela foi levada para dentro de campo contra o Manauara? Um pouco de desconcentração ali, dos meninos estarem absorvendo as dificuldades externas ou não? Eu acho que não, acho que o momento, nesse primeiro jogo em casa, nós queríamos muito fazer o resultado. A ansiedade, se calhar, de fazer vai chegar, mas tanto é que nós tomamos gol no último minuto. Até porque contra o Brasiliense você decide em casa, aí contra o Manauara não, você vai decidir fora. Aí a ansiedade era de levar um resultado positivo para o jogo da volta. E essa ansiedade acabou atrapalhando, mas lá, a viagem preparativa do Manauara, viagem desgastante, longa, o time do Manauara não tinha perdido em casa, não tinha uma derrota em casa. E como foi vencer lá? Série D é uma competição bem atípica, né? 96 times. E as viagens muito longas, aí, imagina, Goiatuba, Goiânia, acho que São Paulo, Manaus. Nossa. E aí chega de madrugada lá, mas sim, nós sabíamos das dificuldades. Então o jogo foi muito complicado, mais pela logística. Nós sabíamos que nós poderíamos dominar o jogo lá também, que nós fizemos isso também. Quem assistiu o jogo viu que nós jogamos como se estivéssemos em casa. Faz 1-0, toma um empate. Tomamos o empate e buscamos o resultado. E faz o 2-1. Nós tínhamos muita confiança nas cobranças de pênaltis. O goleiro muito bom, né? O Omar vem num momento muito crescente bom. na competição, né? E a gente treinou bastante essa semana. Você treinou pênalti na semana? A gente tem treinado bastante. Tem. A gente tem treinado bastante. Exato. A gente tem um ranking dos atletas, tem feito uma coisa bem organizada. Quanto a isso, então nós tínhamos confiança total. Se nós conseguíssemos levar para os pênaltis, emocionalmente nós estaríamos melhor. Por estarem treinando, chegou nas penalidades, você sentiu essa emoção melhor. E eles, assim, como eles não acreditavam que iriam perder em casa, né? Não. Estavam invictos. Nunca tinha perdido em casa, mas na hora. Foi muito bom. E foi surpresa para eles, você sentiu isso? Eles ficaram surpreendidos com a maneira que nós jogamos lá também. Tá, aí passa do Manauara, vem o outro time que não perdeu em casa, Ferroviário do Ceará. Ferroviário tradicional, um time que tem um peso também. Bicampeão na Série D. Bicampeão na Série D, tem o Ciel, atacante, capitão do time, 44 anos. Quando você sai ali o calendário, vamos pegar o Ferroviário, o que você pensou em primeiro momento? Jogo difícil, jogo complicado. Tradição. Jogo com equipe tradicional, nós sabíamos que seria difícil, como realmente foi. Porém, o resultado em casa nos deu uma tranquilidade muito grande. E o que fez o Goiatuba, pela primeira vez, aplicar 3-0 dentro de casa nessa Série D? Contra um time tão tradicional como o Ferroviário? Nós tínhamos vencido só a União com placar elástico, foi 5-1. Sim. E esse jogo, na fase de grupo, hein? Na fase de grupo. E esse jogo nós sabíamos que era uma equipe que tinha algumas características que encaixava com a nossa maneira de jogar. Então nós conseguimos fazer 1-0 no primeiro tempo. Você acha que eles iam se expor demasiado? É uma equipe que muita tradição e que jamais pode jogar retraída, né? Então nós sabemos que eles iam buscar o jogo independente de qualquer coisa. Nós conseguimos armar uma equipe de tal forma que tivemos as grandes oportunidades e vencemos muito bem em casa.
não deu 3-0. tranquilidade para o jogo da volta. Essa tranquilidade que foi levada para dentro de um terreno onde ele não tinha perdido. Em 9 jogos lá no PV, eles ganharam 8 e tinha só um empate. E buscar e colocar essa vantagem debaixo do braço. Como que foi lidar com a semana preparatória para esse jogo? Você passou uma mensagem, olha, tem uma larga vantagem, mas não se apegue e coloque ela aqui. Tanto que vocês venceram o jogo. Aí você vai com 3-0, você não tem como tirar dos atletas que você tem uma vantagem boa. Nós tínhamos uma vantagem considerável. Porém, nós sabíamos que se toma o gol no início da partida, Deita abaixo tudo o que foi estádio construído, vem né? abaixo, a torcida vem com o time. Então nós conseguimos sustentar bem o primeiro tempo. Levamos o primeiro tempo 0-0. No segundo tempo, com alguns ajustes que nós fizemos, nós conseguimos abrir o placar, sofremos um empate, mas a gente estava de tal maneira que nós sabíamos que iríamos se lançar o ataque, porque precisava do resultado. E numa estratégia que nós preparamos para esse jogo, nós conseguimos fazer o segundo gol. E vencer foi muito bom, vencer uma equipe tradicional, nos dá muita confiança no decorrer da competição. Decorrer da competição, novamente o Goiatuba entre os 8 melhores da competição, chegam ali de fato uma vez mais entre os 8 melhores de 96 times, e agora vem o Asa de Arapiraca, onde tem os 2 artilheiros da competição, um time que vai decidir em casa de novo, o Goiatuba vai fora lá em Arapiraca, primeiro jogo no Divino Garcia Rosa, o segundo lá em Arapiraca. Como que o Glauber já está preparando esse forte adversário? É do mesmo jeito que foi o preparatório para Brasiliense, Manauara e Ferroviário, ou não, tem uma preparação mais especial? Bom, esses 3 jogos passados nos dá muita confiança para enfrentar uma equipe também tradicional, como é o Asa. Então nós sabemos que as dificuldades são as mesmas, talvez um pouquinho maior, mas também nós estamos mais preparados. Nós já passamos por dificuldades, já perdemos em casa, tivemos que reverter, já conseguimos vencer bem em casa e manter fora, o resultado. Já conseguimos o primeiro jogo contra o Brasiliense, nós empatamos em casa e empatamos fora e vencemos em casa. Então vocês tiveram de tudo. Algum cenário nós já estamos preparados para isso. Sabemos que talvez seja uma equipe com maior torcida que nós iremos enfrentar nessa competição. Vai ser um estádio que vai estar cheio provavelmente. Então é preparar mentalmente. Eliminou o Sergipe, o Viena e também o Cianorte. O Cianorte é uma equipe forte, nós conhecemos bem lá do Paraná. Então tem que estar preparado, a equipe está preparada para isso. Mentalmente, seu time está bem preparado, forte. Estamos trabalhando direto para isso, né? Passando para eles que a confiança. Acho que o mais difícil nós já conquistamos, que era chegar até aqui. Entre os 8. Então agora nós temos essa oportunidade de conseguir a classificação para a Série C. E temos 2 oportunidades para parar para pensar. Se não conseguir via direto contra o Asa, ainda tem mais uma chance da repescagem. Então nós temos mais um quadrangular. Nós podemos fazer história para a cidade de Goiatuba, é isso que nós queremos. Fazer história. Qual seria o legado que você levaria caso consiga o acesso em meio a tanta dificuldade desde o Goiano? Qual seria assim uma palavra que você deixaria na sua história? Fala, poxa, em 2026 eu estive em Goiatuba. E qual seria essa história a ser contada? Acho que a primeira palavra seria superação, né? Porque toda a dificuldade, quando nós chegamos ao cenário de uma equipe brigando para ser rebaixado no estadual, de repente você conseguir um acesso no mesmo ano para a Série C, é algo assim muito semelhante ao que eu vivi já com uma equipe goiana, que foi quando eu caio em 2020 da A para B, eu fazia parte daquela comissão, estrutura, e depois conseguimos no mesmo ano o regresso. Então, e eu me lembro bem daquele jogo em Campinas, né, contra o Guarani. Então, vocês vão bem lá. É algo assim que fica marcado na história. Então a palavra seria superação. Superação, né? E ficar marcado com uma equipe do interior do estado, conseguir um acesso. De repente está brigando, a gente está querendo até pensar em título. Então o título brasileiro seria muito bom. Que só a Aparecidense tem na região centro-oeste, né, esse título de Série D. O Glauber, ele é conhecido como um treinador pai, um treinador exigente, um treinador que cobra, que sabe fazer a gestão do grupo. Como você define o Glauber Ramos, treinador? Eu acho que depende do atleta, né? Aquele que joga, aquele que não joga. Vai ter o atleta que é mais cobrado, o atleta que a gente tem que colocar debaixo do braço e tratar com mais carinho, outro que a gente tem que respeitar um pouquinho mais, então já é aquele professor. Porque hoje um treinador, ele não é mais aquele distribuidor de colete, né, mister? Ele é mais um psicólogo, um pai, ele tem que fazer leitura tática, mas tem que fazer leitura de pessoas também, né? Danilo, eu acho que para o treinador, acho que a gestão de grupo é o principal. Gerir 27, 30 cabeças, cada um com um pensamento diferente. Eu costumo falar para meus atletas assim, que eu procuro montar a equipe que quando for conversar com cada um deles, pelo menos eu acertei em 80% do que cada um pensa. Então você conseguindo fazer isso, já tem um grupo na mão, você tem um grupo assim qualificado e que acredita nas suas ideias. Eu falo para o meu grupo direto, acreditem em mim, que eu estou acreditando em cada um de vocês.
porque eles precisam, eu preciso deles. E essa sinergia entre comissão técnica e jogadores, ela foi sendo construída ao longo do tempo? Ou você viu que ela já teve uma conexão desde o início? No início já foi porque eu já conheci alguns atletas, tem alguns atletas experientes lá que já trabalharam comigo. Eu tenho o Daniel Costa, que é um atleta muito experiente, já rodado, que está lá. O Alex Henrique está lá, apesar de não ter jogado muito, mas é um cara muito importante lá para o elenco. E mesmo o Alex não estando jogando muito, ele é participativo, é um capitão, líder desse grupo, né? É um cara que está lá muito, foi um dos artilheiros ano passado, né? Então se mantém lá no grupo. O Daniel Costa é um cara também que está lá no elenco nos ajudando bastante. Tem uns atletas que já trabalharam comigo no Goiás, como o Daniel de Paulo e o Thales. Sim. São atletas assim, da minha confiança. Fora atletas novos que a gente jogou contra, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles lá, que é o Gabriel, que é um dos artilheiros da nossa equipe. Outros que chegaram, que você foi buscando ali? Chegaram atletas assim que vieram com uma oportunidade de fazer na Série D, igual o Viniora, um atleta no Santa Cruz, não estava sendo utilizado lá, veio para cá, teve um pouquinho de dificuldade no início para se adaptar ao nosso trabalho, se adaptar à cidade, mas agora tem nos ajudado muito, tem feito gols. Então nós temos uma equipe que... E dá para perceber que o Glauber hoje ele não tem no Goiatuba um 11 fixo, né? Você consegue fazer uma rodagem no seu elenco, mantendo sempre uma base estruturada, mas sempre dando oportunidade e minutagem para vários. Que, como o Viniora mesmo você supôs aí, você citou o exemplo, ele não era titular, mas foi decisivo para o Ferroviário agora, já tem 4 gols no campeonato. Então, à medida que os jogadores vão entendendo que todo o grupo é importante, faz desse Goiatuba ser forte. Né? É isso que você falou, eu posso citar o Roger, que fez o nosso segundo gol. O zagueiro, né? O zagueiro, que é um atleta que tem nos ajudado bastante. Me ajudou no Goiano quando eu cheguei, coloquei como titular, nos ajudou bastante. E acaba perdendo espaço, porque futebol tem muito disso, né, Dani? Vai chegando atletas, aí às vezes um atleta um pouquinho, num momento melhor. Então assim, nós temos mudado muito, mas o torcedor do Goiatuba já sabe dizer quem é o time. Eles ficam na dúvida sempre um ou outro atleta, porque a gente sempre faz uma mudança estratégica, mas a equipe já pegou uma forma de tal maneira que os torcedores, a cidade de Goiatuba já sabe dizer a equipe do 1 a 11. Sabe? A cidade, se você tocou no assunto da cidade. Cidade engajada, os torcedores estão com o azulão, empenhados e imbuídos para conseguir esse acesso? Bom, os torcedores têm nos apoiado muito, né? Assim, é um time tradicional, campeão goiano, né? Campeão goiano 92, né? Sim. Então, em todo lugar que nós passamos lá na cidade, nós recebemos o abraço, o carinho dos torcedores. Dia de treino, eu não fecho o treinamento para que os torcedores possam assistir, até que eu fico brincando aí com alguns lá. Ele já sabe o treinamento, se aconteceu alguma coisa, o treinador treinou diferente, ele sabe o que tem acontecido. A gente deixa os portões abertos, acolhe os torcedores, até porque a gente acha que é importante. É o maior ativo que o clube tem, né? Uma equipe igual uma cidade igual Goiatuba, ter uma equipe nesse cenário é muito bom. Bom para a torcida, bom para o comércio, bom para todo mundo da cidade. Exato, porque carrega o nome do estado, carrega o nome da cidade e uma instituição tão grande aqui no estado de Goiás, porque é campeão goiano. Poucos times foram campeão e o Goiatuba tem esse legado carregado desde 92 ter sido campeão, né? Sim, é verdade. E eu sinto orgulho de você, sabe? Orgulho assim na forma como a gente está conversando, o orgulho de você estar trabalhando à frente de uma instituição como o Goiatuba, carregando esse time, chegando em mais um momento decisivo da história do clube. E o que você poderia falar para quem está nos acompanhando nesse canal do YouTube? Como que essa trajetória de superação, como que o Glauber se regozija e compartilha esses créditos e méritos com os jogadores, diretoria? Como que é esse ano do Glauber Ramos de 2026? Bom, é um conjunto de fatores, né? Então o principal é... 7 meses do ano você viveu muitas emoções, hein? É acreditar no projeto. Nós costumamos falar lá que a gente não... Nós estamos unidos, nós estamos em unidade. Então, estar unido é uma coisa e unidade é outra. A gente está por um só propósito. Primeiro era livrar a equipe, nós livramos. Conseguir calendário para o ano que vem, nós conseguimos o calendário. E uma equipe igual a Goiatuba precisa estar... Sempre com a agenda o ano cheio, né? Sempre brigando por grandes coisas. E agora nós estamos brigando pelo acesso para a Série C. Então é algo assim que a união, diretoria, vou começar a falar pelo Neto, presidente, as pessoas que trabalham com ele, a minha comissão técnica, os atletas, o staff, você vê que está todo mundo em unidade por um só propósito. Então acho que
a superação e agora a união de todos é o que tem feito a diferença. Eu vi que houve muitas dificuldades nessa caminhada, né? Um deserto que os jogadores, comissão, vocês estão atravessando. E essa superação você está conseguindo controlar dentro do vestiário, porque quando entra em campo, eu fiz até um material na minha página social falando sobre isso, a hombridade, o caráter desses atletas, dessa comissão técnica, de entrar e expelir qualquer coisa ruim que esteja atingindo o elenco. E como que você faz essa gestão, você com as lideranças dentro do grupo consegue lidar focado só no futebol? O que nós estamos fazendo? A gente sabe que são coisas que fogem da gente. Sim. Então o que nós não podemos controlar não tem como fazer nada. Então a gente costuma conversar entre a gente, comissão técnica e os atletas. Entrou para as 4 linhas, a gente esquece os problemas lá fora e vamos focar só aqui dentro. A tarefa tem que ser executada. Lá fora alguém vai estar trabalhando por nós. Que é o Neto. Que é o Neto e os seus gestores. Então, enquanto eles estão trabalhando pela gente, nós estamos fazendo o nosso melhor dentro de campo. Tem sido assim. Pode ver que em nenhum momento a gente parou para reclamar as coisas que estão acontecendo lá fora. Muito pelo contrário. Você não vê entrevista de jogador falando? Nós já demonstramos que nós estamos em unidade com um só objetivo, que é o acesso para a Série C. Enquanto isso, tem pessoas correndo atrás das coisas que nós estamos precisando. Não precisa estar falando, né, Danilo? Claro. Todo mundo já sabe, já é notório para todo mundo. Mas dentro de campo não vai faltar empenho, não vai faltar vontade, como a gente tem demonstrado para todo mundo. Estamos bem, estamos trabalhando, agora que vem essa briga aí pelo acesso. E o mais importante, você falou, né? Vocês têm uma estrutura em quem contar, né? Você vê na figura do Neto e da parte diretiva essa base, né? Que vocês podem recorrer a ele em qualquer situação, não só você como líder desse grupo, mas os jogadores também. Não, sempre ele está lá explicando a situação. Está presente, né? Sempre claro. Transparente. É sempre preto no branco, olho no olho. Então, todo mundo sabe, vai para campo sabendo o que está acontecendo, sabendo que tem gente correndo atrás para resolver os nossos problemas. E a gente só tem que se preocupar com o futebol, estruturalmente, deixar bem claro para todo mundo. Não tem faltado nada para os atletas. Estrutura hoje tudo. Suplementação, alimentação, tem tudo do bom e do melhor nesse aspecto. Preparação para os jogos, tudo. Está tudo organizado. O Goiatuba que se estruturou bem, né? Reformou o estádio. Você vai no estádio dormitório, Goiatuba, refeitório. Vestiário, refeitório. Sala de imprensa. O mini hotel que tem lá para os atletas concentrarem. Então é algo assim bem bem estádio parecido. De Goiás hoje... Acho que é o melhor no estado de Goiás. Então assim, não deixa a desejar em relação só aos grandes daqui da capital. Certo. Então a equipe está bem estruturada, até por isso que está brigando segundo ano seguinte para a Série C. Essa estrutura, né, esse preparo para chegar lá, você vê o Goiatuba hoje mais preparado para estar numa divisão acima, numa Série C, entre os 64 melhores times, fruto de uma conjuntura, né? Preparação, melhorias, preocupação com suplementação, dormitório, refeitório. Você vê o Goiatuba hoje preparado para estar na Série C? A equipe em campo, sim, já está numa preparação muito boa. Extra-campo está a caminho. Eu acho que em breve vai estar bem estruturado para brigar para estar na Série C. Porque a exigência aumenta, o sarrafo é maior. A gente vai ter que precisar mudar algumas coisas, o Neto é consciente disso. Ajustar, a gente precisa subir para a Série C esse ano, ajusta alguma coisa, se mantém na Série C e depois começa a estruturar para brigar por algo maior. Então, mas sim, está a caminho. Em breve você vai estar lá conhecendo as estruturas. Faço questão. Você vai ver o quanto está bom lá, quanto tem melhorado. Eu acredito que em breve vai ser uma das melhores estruturas do país. Tomara. Pô, que bate-papo legal, hein? Você queria deixar alguma mensagem pro torcedor, pros atletas? Uma mensagem desse cara fantástico, eu tenho o privilégio de conhecer já há mais de 6 anos. Gosto demais da sua pessoa. Hoje tive o privilégio de conhecer sua esposa também, que está aqui acompanhando esse bate-papo nosso. Gosto demais, tenho um carinho gigantesco por você, sempre retribuí o carinho pela minha pessoa, pela minha caminhada na comunicação. Já estou 6 anos, sempre que pôde, eu nunca esqueci de um gesto seu quando você sobe para a Série B, para a Série A com o Goiás. Você manda uma mensagem para mim e eu feliz pelo seu acesso. E você, na chegada daquela semana, faz questão de me encontrar. Então, para a gente bater um papo, e aquilo marcou muito. E esse sinônimo de carinho mútuo entre nós, eu desejo sucesso grande para você, que essa caminhada logre aí com muito sucesso nesse jogo contra o Asa. E se você quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Agradeço as palavras, Danilo. Você sabe do carinho que eu tenho por você, pelo seu trabalho. Desde o primeiro dia eu falei que você ia alçar voos bem mais altos. Sempre falou. Pelo seu jeito, assim, devia ser assim no campo, devia ser assim bem ágil no campo também. Então, feliz com tudo que tem acontecido. Mandar um abraço para todos os torcedores de Goiatuba que têm nos apoiado bastante.
aos atletas, provavelmente vão estar assistindo. O pessoal da comissão, que eu não vou citar o nome de ninguém para não dar ciúmes em nenhum. Depois esquece alguém, aí fica difícil. Aos diretores, principalmente assim, aos nossos amigos, familiares que têm nos apoiado bastante. E dizer que nós estamos na caminhada, continuamos aí fazendo mais um bom trabalho, né? Dessa vez pelo Goiatuba. Esperamos continuar nessa carreira longa aí, que a gente sabe que temos muita coisa pela frente no futebol. Que Deus abençoe a todos possam estar felizes, tranquilos e saiba que as dificuldades aparecem na vida, mas a gente consegue superar todas. Só para finalizar o vídeo, Mister, tem alguma superstição assim antes dos jogos? O Mister preparado, sabe? Tem que tomar aquele cafezinho, tem que escutar uma música? Ou já teve alguma história engraçada assim que você possa nos contar? Bom, o cafezinho é tradicional, né? O cafezinho fica o tempo todinho no café. E quando ele foi no programa um dia, ele falou assim, ó, prepara só o café, o resto vai faz aí. Assim, geralmente eu tomo muito café, então... Você gosta, né? Tomo bastante, então... Véspera de jogo, tomo muito café. Eu gosto do cheiro do café, você acredita? É bom. É bom, né? Quando faz ali coadinho. E lá, vou até dar uma moral aqui pro Esmeraldo, que é o nosso massagista, ele que faz o café. Ah, é? É bom? E o café dele é bom. É, o Esmeraldo, quando eu for eu quero tomar esse café, hein? Então, assim, eu não tenho muita superstição, né? Eu não costumo, assim, trocar muito... Tem um ritual, não, né? Eu só não troco muito o tênis, que tá dando certo, né? Eu não troco o tênis, mantenho o mesmo. Eu tinha uma cueca que eu gostava de jogar só com ela, você acredita? Até que ela rasgou, eu costurei a cueca. Pra dar sorte. As coisas não tem muito assim, mas superstição não. Inclusive, algo engraçado que às vezes nesses jogos a gente vai fazer Série D e Brasil afora, geralmente os motoristas são local, né? São locais, aí pergunta lá ao treinador que aqui não dá pra fazer a manobra, tem que entrar de ré no estádio, tem algum problema? Eu falo, não, o problema é dentro do campo, lá no meio do campo porque não pode dar problema, mas aqui pode entrar de ré lá com até porque nós dirige todo dia, não é preciso usar ré. Porque tem treinadores que não gostam, Não gosta, né? Desce todo mundo. Fazer o time andar pra trás, não pode, mas não tem problema não. A gente tem pouca superstição. Não tem uma superstição não. Eu acho que o mais importante é a gente estar confiando em Deus. Eu bato muito nessa tecla de a gente faz o nosso melhor e deixa pra Deus. Se for dar vontade de Deus, vai dar tudo certo. O Mister é um Mister conhecido do acesso. Você já tem acesso com Goiás de Série B para Série A, você tem o acesso do Crixás invicto da terceira para a segunda, pela primeira vez que estava disputando a competição. Você está credenciado, iluminado por Deus para ser esse Mister do acesso? Bom, quando o time pensar em acesso, tem que chamar o Glauber Ramos? Isso é bom, né? Isso é sempre bom. Depois do acesso com Goiás, eu tive que desvincular um pouquinho, que vinha de auxiliar técnico. Sim. Então eu tive um acesso com Trindade. Teve acesso com Trindade também? Tive acesso com Trindade. Depois tive com o Crixás. E tenho passado em muitas equipes que eu considero até títulos quando você consegue um calendário para o ano seguinte. Né? Foi assim com Goiânia, quando a gente conseguiu... Eliminar o Goiás, né? Isso, aí conseguiu um calendário para a Série D. Então, tentei isso lá com o Águia de Marabá, mas não consegui. Mas a gente tem que procurar trabalhar bastante. A gente é conhecido aí por ter acesso, isso é bom para a nossa carreira. Desses acessos, qual foi o mais difícil? Goiás em 2021, Trindade ou Crixás? Cada um com a sua nuance, mas... Eu acho assim que o do Goiás foi mais complicado porque eu fazia parte da comissão técnica desde o início. Então eu vi as mudanças de treinadores, teve 2 mudanças de treinadores e caiu no meu colo ali um momento de... decisivo, né? Era a minha oportunidade. Talvez se não tivesse dado certo ali, teria dado problema. Você poderia ter outra caminhada, né? E tem um repórter, que eu não vou citar o nome dele, que ele me chamou um dia, que eu gosto muito desse cara. Ele me chamou e falou assim, Glauber, todo mundo vai ter dúvida se os outros iriam conquistar o acesso ou não. Mas ninguém vai ter dúvida porque você conquistou. Então você conquistou o acesso. Então, isso é seu. Isso ficou cravado para mim porque me credenciou a outros trabalhos. Sou muito lembrado pelos torcedores esmeraldinos também por isso. Já trabalhei em outros clubes, mas sou sempre lembrado por isso. E foi um momento assim decisivo na minha carreira. Ali foi onde eu costumo dizer que ali eu virei treinador de verdade. E pela situação toda que aconteceu. E muitas vezes, né? A gente olha para o auxiliar como apenas um cara que vai distribuir colete, um cara que vai auxiliar a comissão técnica permanente, mas não é. Você consegue enxergar coisas que se calhar o treinador passa aos olhos dele. Porque ele tem que estar tão preocupado com outras coisas, e o auxiliar, você consegue ver jogador que está ali desamarrado a chuteira, o cara que está triste no dia. E esse filtro foi importante porque você pega um time do Goiás desacreditado, 2 comissões técnicas dispensadas, você pega um time num momento decisivo e os caras parecem que jogam por você.
Tanto que lá em Campinas, o Baia que faz aquele gol numa transição rápida pela esquerda, não foi? O Baia que faz aquele gol? Não. Quem foi aquele que fez aquele gol? Lá quem fez Lá em gols, Campinas contra o Guarani. em Campinas foi o Elvis de falta e o Nicolas de cabeça. Foi o Nicolas de cabeça? Foi, o Nicolas de Cruzamento cabeça. do Verdade, Arthur. verdade. Cruzamento do Arthur e o Nicolas faz. Eles vão abraçar ali, eles vão até o banco de suplente, o grupo sai numa emoção danada, sabe? Eu costumo dizer assim, que na função de auxiliar técnico, eu falava que eu não era um auxiliar técnico, eu era um treinador auxiliar. Eu sempre me exigi muito, né? E todas as comissões que eu trabalhei sempre me deram apoio, me deram abertura para conversar, para tentar montar a equipe, para tentar falar com os atletas suplentes. Então, assim, foi algo importante para mim. Bom demais, é bom ser reconhecido como treinador do acesso. É sinal que o nosso trabalho tem dado certo e vamos continuar nessa caminhada. E se conseguir mais um, com a graça de Deus que vai conseguir, com o Goiatuba vai ser um treinador dos acessos. Aí o time vai falar, quero subir, opa, é o Albert Ramos na minha primeira opção. Isso é bom, isso é muito bom. Tem muitos treinadores com essa forma, eu quero ser um desses. Já é. Um abraço, mister. Obrigadão, Danilo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu. Obrigado.